Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias 33. Algumas explicações iniciais. Primeiro, lembrar aos irmãos que nós estamos retornando a Jeremias, depois de, acho que um mês, de ter pregado o último sermão. E o último sermão que eu preguei foi neste capítulo, do versículo 1 ao versículo 13, a primeira parte de Jeremias, do 1 ao 13. E a minha intenção era anunciar, nessa manhã, o 14 até o 26, num sermão só, que de fato é um sermão só. Todavia, nos últimos ajustes de ontem, eu vi que não era possível, não seria possível. Então, nessa manhã, nós veremos a primeira parte deste sermão. A primeira parte desse sermão, que compreende esses versículos, esse bloco aqui, que é a segunda parte do capítulo, do 14 ao 26. Esse é o bloco, a perícope, será exposta, mas somente a primeira parte dela nessa manhã. À noite, se assim for da vontade do Senhor Deus, eu irei proclamar a segunda parte, pregar a segunda parte deste mesmo sermão. O foco nessa manhã aqui está especialmente no reinado de Cristo, no reinado do Messias. E antes de fazer a leitura, eu não lerei o texto todo, vou ler só os versículos 14 a 16, 14 a 18 melhor, 14 a 18, quero que você observe aí a divisão do texto. Do 14 ao 18, você tem aqui o foco da mensagem no renovo, o renovo de justiça. Veja, isso aparece especialmente no versículo 15, bem como também no versículo de número 16. O renovo de justiça. Isso do 14 ao 18, o primeiro bloco aqui. Do 19 ao 22, nós temos aqui a segunda parte, focando na perpetuidade tanto do reinado, bem como também do sacerdócio do Messias. Ele exerce um reinado e um sacerdócio que é perpétuo. Do 19 até o 22. E do versículo de número 23 até o 26, o último bloco, nós temos aqui uma ideia presente de sucessão pactual, que eu vou trabalhar melhor assim, se Deus quiser, à noite. Não apenas essa ideia que eu vou trabalhar melhor à noite, mas também o sacerdócio. Eu focarei também mais à noite. Nessa manhã, o foco maior está no reinado do Messias. Então, do versículo 14 ao 18. Assim diz o Senhor nosso Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Amém. Meus irmãos, a morte de um rei é sempre um motivo de preocupação. Numa obra específica tratando desse assunto, falando sobre um rei no leito de morte, é dito o seguinte: o rei em questão, ele havia sofrido um acidente, e ele já não era capaz de governar o seu reino. Ele estava para morrer em breve. Enquanto isso, os seus conselheiros e seus descendentes, eles se aglomeravam sob a luz do fogo nos corredores, demonstrando assim preocupação com o destino do reino. Um exército inimigo havia acabado de atravessar as suas fronteiras. A ameaça era ali iminente. E a pergunta é: o que deveria ser feito? Se o rei está morrendo, quem salvará
o reino. Onde está a nossa esperança? Sim, irmãos, a morte de um rei, ela põe em perigo o seu reino. Isso pode ser ilustrado com a própria história de Israel. Sob Salomão, Israel se tornou um grande e poderoso reino. Eu peço que você instrua você a ler com calma a história de Israel quanto a isso. Mas quando Salomão morreu, as tribos do norte se rebelaram. O reino ele foi dividido entre Roboão e Jeroboão. E jamais ele recuperou o seu antigo esplendor. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo de número 12. A mesma história, em termos de divisão de reino, aconteceu na história do Império Alexandrino. No auge de seus poderes, Alexandre o Grande, ele reinava supremo no antigo Oriente Próximo. Ele governou, meus irmãos, províncias que se estendem do Mar Jônico até ao reino, ou até o norte da Índia. Alexandre ele estava estabelecendo uma nova capital, na cidade da Babilônia, quando ele contraiu malária e morreu. E a história é muito conhecida, você já leu a respeito, já deve ter ouvido falar sobre isso, lido sobre isso. 4 dos seus generais assumiram o comando. Mas foi o que aconteceu? Começou a acontecer desavenças. E o império também foi dividido entre eles. Irmãos, a morte de um rei, ela ameaça destruir o seu reino. Ela ameaça destruir o seu reino. Agora veja, de acordo com o profeta Jeremias, jamais o reino de Deus enfrentará este perigo. Sim, isso pode ser visto na história da humanidade, isso pode ser visto até mesmo entre o povo de Deus, mas quando nós estamos referindo ao reino de Cristo, ao reino do Messias, que avança sobre a terra, tal coisa não pode ser dita. Isto é, não há esta ameaça, não há o perigo do reino ser destruído. Na verdade, a morte do rei, lá na cruz, garante vitória do seu reino. Essa manhã nós ouviremos, e também à noite, se Deus quiser, esse texto nos ensina que o Senhor Deus, Ele cumpre todas as suas promessas pactuais por meio do renovo de justiça, que reina e intercede como rei e sacerdote. Lembra? O capítulo 33, ele fala sobre isso, sobre promessas pactuais do Senhor Deus, de como Deus abençoa o seu povo com paz, com prosperidade, com alegria, com tantas abundâncias, com tantas coisas maravilhosas. Pois bem, na mesma toada, só que agora o foco sendo no Messias, por meio de quem as bênçãos chegam. E sendo este Messias, Deus encarnado, sendo Ele rei e sacerdote. Sim, o texto nos ensina, meus irmãos, que Yahvé, o Deus aliança, Ele cumpre as suas promessas pactuais por meio do renovo de justiça, que reina e intercede como rei e sacerdote. Veja o texto novamente, eu quero que você observe de forma resumida aqui, citando só para você memorizar, gravar mesmo na sua mente como o texto está dividido. O primeiro bloco, como eu mencionei, do 14 ao 18, você tem esse foco no renovo de justiça. É por meio dele, meus irmãos, que nós somos abençoados. É por meio dele que as promessas pactuais são cumpridas. É por causa dele que nós temos a garantia das promessas de Deus. Do 19 ao 22, nós temos aqui o foco na perpetuidade deste reinado e deste sacerdócio. Já é anunciado antes, como veremos, mas há um foco ainda, ou há um desenvolvimento maior ainda nesta perpetuidade do reinado, do sacerdócio do Messias. E, em último lugar, do 23 a 26, essa sucessão pactual que é anunciada e que é nos dada aqui como base, como fundamento para as promessas do Senhor Deus. Mais uma vez, olha o texto, quero que você observe o versículo 17 nesse momento. Diz assim o versículo 17. Porque assim diz o Senhor:
nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel. Note que Jeremias ele declarou, meus irmãos, a promessa de um reino que é ininterrupto. Sim, o reino de Davi, ele continuaria perpetuamente. A sua dinastia jamais se encerraria. O reinado, ele passaria pacificamente de um rei para o próximo, até que viesse um rei para governar para sempre. A primeira vez que o Senhor ele fez essa promessa foi ao próprio Davi, através do profeta Natan. Volte na sua Bíblia, sem desmarcar Jeremias 33, lá para 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Quero que você veja o próprio Deus prometendo isso a Davi, por meio do profeta Natan. 2 Samuel 7, versículo 11, parte B. Diz assim: o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor Yahvé, te fará casa. Falando aqui da descendência de Davi. Lembra? A casa é um termo muito comum bíblico para se referir aos filhos, à descendência. O Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. E agora o versículo 16. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O próprio Deus, a boca do Senhor, o disse a Davi. Agora vá lá para o Salmo 132. O Salmo 132, versos 11 e 12. A promessa ela foi reiterada pelo salmista. Salmo 132, versos 11 e 12. O Senhor jurou a Davi com um firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono, para sempre no teu trono. Irmãos, os salmos falam isso, reverberam isso. Qual foi o salmo, qual foi o texto que a gente leu e ouviu nessa manhã na Santa Convocação? O Salmo 89, que fala do reinado do Messias, que fala do descendente de Davi, que anuncia exatamente tal verdade, que o seu reino é para sempre. Agora vá para Isaías 9, Isaías capítulo 9, versículo 6, parte A, e depois o 7, parte A. Capítulo 9, versículo 6, parte A, e depois o 7, parte A. Diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O 7, parte A: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, desde agora e para sempre. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus prometeu enviar um rei cujo reino jamais acabaria. É uma promessa que se repete vez após vez, profeta após profeta, dizem a mesma verdade. O rei que virá, que já veio para nós, reinará para todo sempre. Irmãos, a época em que o reinado de Davi mais pareceu estar em perigo foi durante os dias do profeta Jeremias. Sim, o reino aqui estava em declínio. Rebelião, afastamento da vontade de Deus, apostasia, pecado sendo assim cultivado no meio do povo. O povo estava prestes a ser disciplinado, e de fato foi conduzido para o cativeiro. Nesse ponto aqui do ministério de Jeremias, nesse ponto aqui, eu digo, nós estamos trabalhando essa manhã, no capítulo 33, apenas algumas cidades ainda estavam resistindo aos babilônios. Quais eram estas? Veja o capítulo 34 de Jeremias, versículo 7, a parte B. Só estas ficaram nas cidades fortificadas de Judá. Quais? Jerusalém, Laquis e Azeca. Os conselheiros, certamente, irmãos, à semelhança da história, da ilustração que eu contei aqui na introdução, eles se amontoavam nos corredores. O que seria do rei? O que aconteceria com o povo, com o reino? Veja, o Senhor, ele contou ao profeta Jeremias o que iria acontecer. Capítulo 34, mais uma vez.
versículo 2, parte B, e o versículo 3, parte A. Versículo 2, parte B. Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Olha a profecia. Pouco tempo depois, os filhos de Zedequias foram assassinados, meus irmãos, diante dos seus próprios olhos. Em seguida, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para a Babilônia em grilhões de bronze. Você pode ver isso depois com calma no capítulo 39, versículos 6 e 7. Deus executou a sua sentença, a sua pesada sentença contra o seu povo, castigando o próprio rei e os seus filhos. A pergunta é: como Deus poderia cumprir sua promessa de um reino eterno se aconteceriam essas coisas terríveis a Zedequias, filho de Josias, filho de Davi? Como Deus pode ser fiel às suas promessas pactuais, de que haverá um reino, que não faltará um descendente que reine, um descendente de Davi que reine para sempre, se isso é o que foi anunciado e que de fato aconteceu, irmãos? Ora, tal anúncio suscitou entre o povo que Deus ele não havia mantido a sua promessa. Foi o que Deus fez então com isso. Ele chama Jeremias e diz o seguinte, observe o capítulo 33, versículos 23 e 24. O burburinho está acontecendo sobre a desconfiança, a incredulidade nas promessas pactuais. Veja, versículos 23 e 24. Veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo: não atentas para o que diz este povo? As duas famílias que o Senhor elegeu agora rejeitou? Assim despreza o meu povo, que a seus olhos já não é povo. Sim, o povo de Judá, o povo de Israel, andava dizendo que Deus não cumpriria o que havia prometido. Percebe? Eles permitiram que seus problemas lançassem dúvidas sobre as promessas divinas. Você já se sentiu assim? Decepcionado com Deus? Pelas circunstâncias difíceis, adversas? Duvidar da própria palavra que sai da boca de Deus? Sim, quando os problemas da vida, eles parecem, de fato, muitas vezes, por causa do nosso próprio pecado, colocam dúvidas em nossos corações quanto às promessas do nosso Pai Celeste. Eu quero que você entenda, a partir desses versículos 23 e 24, a partir desse burburinho que estava acontecendo, que demonstrava, que evidenciava a desconfiança do povo em Deus, nas suas promessas, algumas lições. Primeira delas, note aqui o perigo de interpretar a providência divina sem a lente da promessa. Veja o quão perigoso é isso. O povo leu o momento histórico que estava ali vivenciando, exílio, ruína, juízo, todo o mal sobre eles, e que ainda seria maior, prometido pelo Senhor Deus, e eles interpretam isso como se fosse uma negação do pacto. Como se Yahvé tivesse negado a si mesmo. Como se ele fosse semelhante àqueles homens que nós ouvimos em Jeremias 23, mentiroso, falso, que diz e não cumpre, que fala e não faz. Irmãos, quando a providência de Deus, ela é interpretada de maneira equivocada, e nesse caso, interpretada isoladamente, isso faz com que ela se torne, não porque ela seja isso, mas porque com essas lentes erradas que você tem, se torne um falso intérprete da vontade de Deus. Colocando isso de outra maneira, se você enxergar a providência, tentar ler a providência, a parte da revelação divina, a parte das promessas pactuais, a parte do que Deus diz na sua palavra para você como seu povo, você lerá e interpretará a providência erroneamente.
Só podemos ser fiéis à nossa leitura da providência divina se fizermos isso com base na palavra de Deus. Nós não temos o direito para conjecturarmos. Vou conjecturar aqui, eu acho que Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Quem é você para fazer isso? Quem somos nós? Temos que nos pautar pelo que Deus diz em sua palavra. Então, se alguém não vive em pecado deliberadamente, como era o caso de Jó, por exemplo, e o mal vem sobre si, então, uma das coisas que eu tenho que interpretar aqui nessa situação qual é? Da providência. Veja, entendendo aqui, dando um exemplo para você ter uma ilustração na sua mente claramente, de forma a você conseguir colocar em prática na sua vida. Se você passa por uma situação que é de um grave mal, de Deus realmente, pela sua providência, trazendo coisas pesadas contra você, como foi no caso de Jó, e você está com a consciência tranquila diante do Senhor, no sentido de que não está vivendo em pecado deliberadamente. Então, uma das coisas que tem que tirar aqui é a seguinte: veja, Deus não está, creio eu, pela sua palavra, me disciplinando. Nesse momento não é uma ação disciplinar do Senhor, pelo menos não no sentido de corrigir eu quanto a um pecado. Você não está vivendo deliberadamente. Pode ser por outras razões, como me fazer conhecer, como foi o caso de Jó, eu conhecê-lo cada vez mais, conhecê-lo no sofrimento, ter maior intimidade e comunhão com ele, ser um testemunho para outros e assim por diante. Mas o caso em questão aqui, irmãos, como via de regra era por pecado. Então eu pego a minha vida, olho para a minha vida, olho para as lentes das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, e eu estou vendo que a minha vida está contrária à palavra de Deus. E um mal ou males vem sobre a minha vida. Como é que eu vou interpretar a providência? É a vara do meu pai. É o meu Senhor, o meu Pai me disciplinando. É isso que está acontecendo. Percebe? Você lê a providência pela palavra. Com a revelação em mãos, em mente, no coração. Certamente que confiando no Espírito Santo para lhe conduzir nesse sentido, a compreender e a descansar na providência. Mas se você tentar enxergar a providência, ler a providência, sem as promessas pactuais, uma das coisas que você será conduzido a fazer é pecar contra Deus, duvidando da sua palavra. As promessas pactuais, ou colocando no singular para ficar ainda melhor a compreensão quanto a isso, absorção. A promessa pactual e não a circunstância é a chave hermenêutica da história. Você interpreta a história, interpreta a providência de Deus pela promessa pactual. É assim que você faz. Além disso, também esse texto nos ensina, meus irmãos, como que a tentação recorrente de concluir que Deus abandonou o seu povo, ela nos leva a isso, a acusar o Senhor. O texto diz, o Senhor relatando isso a Jeremias, relatando a fala do povo, o Senhor rejeitou as duas famílias que elegeu. Percebe? Tal fala revela uma teologia que é moldada pela dor. Atente-se a isso. Uma teologia que é moldada pela dor. Pastor, então você está querendo dizer que a minha teologia não pode ser influenciada pela minha dor, mas como é que a gente separa isso, a experiência de sofrimento da minha vida como um todo, da minha teologia? Ora, é claro que nós somos forjados pelo nosso Deus no meio do sofrimento, como que um fogo que assim nos torna ainda mais segundo a sua vontade, vai trabalhando em nós. Só que isso não significa dizer que o que eu penso acerca de Deus, o que eu creio acerca de Deus, colocando melhor, é formado pelo sofrimento. Não. Deus se revelou na criação, nas Sagradas Escrituras, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então você conhece a Deus por meio da sua revelação. O sofrimento é usado por Deus como instrumento, dentre outras coisas, com outros objetivos, para que a nossa teologia seja ainda mais amadurecida. A nossa fé seja ainda mais fortalecida, edificada no Senhor. Mas não é que
isso vai definir essa teologia. Nossa teologia é definida pela revelação divina. É uma resposta ao que nós cremos, ou melhor dizendo, a resposta ao que Deus revelou a nós. Deus se revela a nós cremos nisso e respondemos como Deus ordena. Colocando de uma maneira mais clara. Não será a circunstância, e nesse caso do sofrimento, que vai definir o que você vai crer acerca de Deus. O que você crê, o que você professa sobre Deus, está revelado. Tem que estar de acordo com a sua palavra. Há um Deus único e verdadeiro, subsiste em 3 pessoas, e assim por diante, seus atributos, suas obras, está revelado. Eu creio na revelação. Quando Deus me conduz pelo vale da sombra da morte, é para que essa teologia seja ainda mais refinada, no sentido de que eu vou ser ainda mais edificado, fortalecido no que eu já creio, na sua revelação. Em outras palavras, não é porque eu encarei um grande sofrimento que isso vai modificar a minha teologia, no sentido de defini-la. Sim, sofrimento prolongado, em muitos casos, frequentemente, gera conclusões teológicas precipitadas. Isso, é claro, a parte da revelação, se você não estiver agarrado, firmado na revelação bíblica. Uma das maneiras de demonstrar isso é o coração aflito que tende a confundir disciplina com rejeição. Irmãos, nesse pouco tempo de pastor, 2 anos ordenado, assim dizendo, mas há mais tempo lidando com a igreja, com irmãos em Cristo. Quantas vezes, e há não muito tempo, já lidei com casos assim, de pessoas que, por causa de um intenso e profundo sofrimento, tiveram uma concepção sobre Deus equivocada. Uma delas é achar que Deus tem prazer, que Deus, ele sente um prazer perverso mesmo em castigar, em nos disciplinar. Ou então, uma pessoa tem um posicionamento teológico sobre a família, ou sobre trabalho, casamento, sobre a igreja, enfim, sobre política. Ele tem um pensamento teológico, firmado na revelação. Firmado na revelação. A revelação é quem dá esse suporte para ele, essa base para ele. E aí, por causa de uma circunstância intensa, difícil que ele passou, ele molda o pensamento dele, a sua fé, o que ele cria sobre aquele assunto, por causa do sofrimento. No lugar de servir para fortalecer, robustecer, passar pela prova como Jó passou no final, dizer, te conheço ainda mais profundamente, tenho mais intimidade, mais comunhão com o Senhor, a pessoa abandona o que já cria a respeito de Deus. Pastor, ainda está muito distante, seja mais claro, seja mais específico. Pois bem, pense no caso de uma família, de um casal, que crê piamente, Deus ordena em sua palavra que nós não evitemos filhos, que nós não façamos nada para evitá-los, mas que nós creiamos em suas promessas e simplesmente recebamos a sua boa mão, que Deus, se assim porventura quiser nos enviar, nos mandar, mande quantos quiser. E aí, sobre a casa de tal casal, acontece o que aconteceu com Jó. Os 10 filhos de uma vez só vão embora. Deus os leva. Uma forma errada de você, assim, ter essa teologia moldada pelo sofrimento, seria o quê? Eu não aguento tamanho sofrimento. Vamos evitar agora. Mulher, de hoje em diante, nunca mais seremos outro filho. Esse é o caminho. Esta é a saída. Percebe, mais uma vez, é ler a providência equivocadamente. O sofrimento, nesse caso, ele moldou a teologia do indivíduo de uma maneira pecaminosa, de uma forma ruim. Ele chegou a uma conclusão teológica, a um pensamento teológico, por causa da circunstância dele. Ele foi conduzido pelas circunstâncias. Veja, legitimamente, quanto ao sofrimento, se perder um filho deve ser uma dor terrível, quanto mais 10. Todavia, isso não é justificativa para dizer o que eu devo crer acerca de Deus.
Lembra o que aconteceu no caso de Jó? Deus deu mais filhos a Jó. Mas também há uma outra lição importante aqui ainda, que é acerca do desprezo pela igreja, que nasce, irmãos, de uma visão equivocada da fidelidade divina. Ao dizerem ali, já não é meu povo, o povo estava proferindo isso, né? Acerca do Senhor Deus, já não é meu povo, eles desprezam aquilo que Deus ainda chama de seu povo. Ora, é verdade que em alguns momentos da história o Senhor Deus usou essa expressão para demonstrar a sua repúdia à imundícia, à iniquidade do povo. Mas em última instância, o povo de Deus nunca deixa de ser povo de Deus. Porque Deus é fiel às suas promessas. Fiel ao seu pacto. Então, o que eles estavam passando os levou também a essa conclusão, e que acaba tendo relação com isso, com um desprezo pelo próprio povo de Deus. Sim, irmãos, quando se perde a confiança na fidelidade pactual de Yahvé, uma consequência disso, grave isso muito bem, uma das consequências de se perder a confiança na fidelidade pactual do Senhor Deus, é nós sermos conduzidos a uma falta de apreço pela igreja visível. Até porque o seu relacionamento com o próximo, o meu relacionamento com o próximo, ele só pode estar bem e adequado se for, primeiramente, nosso relacionamento com Deus estiver bem e adequado. Se eu ando em comunhão com Deus, amo meu Deus, eu sirvo ao meu Deus, a consequência disso é que eu amo meu próximo. Que eu ajude e sirva ao meu próximo. Sim, irmãos, o desprezo pelo povo de Deus, ele é fruto de incredulidade, não de discernimento. O mesmo discurso ecoa hoje, e como todo sermão que um pregador deve assim proferir, é para não apenas o povo, mas para o seu próprio coração, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, eu proclamo isso ao meu coração também como ao seu. O mesmo discurso ecoa hoje. Qual discurso? Que a gente escuta muitas vezes. A igreja fracassou. Deus abandonou o seu povo. Está vendo a IPB? Mas o Supremo Conselho se aproxima. A politicagem, ela avança sobre a nossa igreja. Homens viajam pelo país querendo alcançar esse cargo, que na verdade deveria ser apenas de um moderador. Mas querem exercer domínio, poder, influência, status, dinheiro. A gente olha para essa realidade e quase se torna amilenista ou pré-milenista. Louvado seja Deus que a gente não chega nisso. Repetir essa linguagem é ecoar, irmãos, a incredulidade de Jerusalém. Sim. Não é a voz dos profetas. Porque mesmo em meio ao caos, mesmo em meio àqueles problemas, Deus falava pelos profetas de maneira otimista sobre o seu povo. Sim, sem negar o juízo, sem negar a disciplina, a correção, mas sempre anunciando promessas e promessas e mais promessas que Deus vai restaurar o seu povo. Veja o perigo que é se a gente olhar para essa politicagem simplesmente na nossa igreja. Eu não estou falando do judiciário do país, que a baixaria é maior ainda. Eu não estou falando da política, falando em termos da esfera civil, que tudo ainda é pior se for ver, em alguns aspectos pelo menos. Da nossa igreja. Se a gente olhar para isso, irmãos, a parte das promessas, se a gente ler a providência, a parte das promessas, meu Deus, a vontade é pular do barco, irmãos. Mas Deus nos lembra que a igreja de Cristo, ela não subsiste por sua própria força, mas pela promessa irrevogável de Yahvé. A igreja subsiste e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Deus mantém a sua palavra de pé. A mensagem de Jeremias, irmãos, nessa manhã e nesse dia do Senhor, é que Deus nunca deixa de cumprir o que Ele prometeu. Davi, ele decepcionou. E os filhos de Davi, eles podem, de fato, assim fizeram. Decepcionaram também.
mas o Senhor nunca o faz. Até mesmo Zedequias, veja como é algo interessante aqui nessa história. Até mesmo Zedequias descobriria por fim que Deus nunca deixa de cumprir uma promessa que ele faz. Embora seria torturado, ele morreria em paz. Você pode ver isso com calma depois no capítulo 34, versículos 4 e 5. Por causa do seu povo e por causa do seu filho, do seu ungido, a promessa de Deus a Davi não falhou e não falhará. O fato de que Deus nunca deixe de cumprir algo que prometeu explica, irmãos, a relevância aqui do final do livro de Jeremias. Como assim, pastor? Esse é um tipo de situação, e tem muitos assim, que vale a pena, é bom nós irmos até o final do livro do profeta, para a gente constatar tal fato. Vá lá para o capítulo de número 52 de Jeremias, sem desmarcar o 33, que é o texto da exposição. Jeremias 52. Observe o versículo 31, parte B, até o 33. O último capítulo de Jeremias, irmãos, ele se encerra com este relatório sobre Joaquim, filho de Davi, rei de Judá. 31, parte B até o 33, no capítulo 52. Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença, todos os dias da sua vida. A passagem mostra, irmãos, que Deus jamais se esqueceu da sua promessa a Davi. Embora o povo de Deus estivesse em cativeiro, o herdeiro legítimo de Davi estava vivo e bem. Ele ainda era conhecido como o rei de Judá, como diz o versículo 31, e estava indo muito bem nos pátios da Babilônia. Dessa forma, o final do livro de Jeremias nos chama para que fiquemos atentos à história da redenção. Até quando o reino de Deus parecia estar pendendo do mais fino fio de uma promessa, um fino fio de uma promessa, ele ainda estava pendendo, sendo sustentado. O livro de Jeremias, irmãos, ele exige uma sequência. E tal sequência é observada no livro de Mateus, no qual nós lemos o nome desse Joaquim, também conhecido como Jeconias, lá na genealogia do nosso Senhor Jesus, em Mateus 1, versículos 11 e 12. Veja, geração após geração, Deus preservou a sucessão dos reis de Israel. Sua promessa a Davi não falhou. A genealogia de Cristo, lá em Mateus 1, confirma isso. E aqui falando do nosso Senhor, porque sim, o rei aqui prometido, o descendente de Davi que reinará para sempre, é uma promessa acerca do Messias. E para você ver como esse cumprimento acontece na pessoa de Cristo. Primeiro, na plenitude do tempo, a Bíblia diz que Jesus ele nasceu como um rei. Lá em Mateus 2:2, veja, Mateus 2:2. Mateus 2:2, sem desmarcar Jeremias 33. Mateus 2:2. O texto diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aqueles homens foram a Cristo em Belém para oferecer adoração e presentes apropriados para um rei, como diz Mateus 2:11. Ouro, incenso e mirra. No próprio nascimento do Redentor, você tem já isso muito claramente sendo demonstrado. Nasceu o rei. Segundo, Jesus ele sofreu como um rei. Lá para João, capítulo de número 19. João 19, versículos 2 e 3. Para você observar isso, João 19, 2 e 3. Quando os soldados caçoaram dele, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, envolveram seu corpo ali com um manto e gritaram: salve, rei dos judeus. Sim, irmãos, os soldados eles falavam
de maneira zombeteira, mas com verdade. Na zombaria deles havia verdade. Jesus é o rei dos judeus. Mas não apenas ele sofreu como um rei, ele também morreu como um rei. Pôncio Pilatos, ele mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com as palavras: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. João 19, 19. Essa placa era tão relevante que estava escrita em 3 idiomas e está registrada nos 4 evangelhos. Lembra que isso é muito importante, porque nós temos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e João, que é um evangelho diferenciado. E quando uma mesma informação aparece nos 4, você tem aqui uma ênfase sendo dada, da sua importância. Em seu evangelho, João escreveu sobre a consternação que tal placa de Pilatos causou entre os líderes de Jerusalém. Lá em João 19, 21, diz assim, João 19, 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Mas, irmãos, aqueles homens não conseguiram obstruir a mensagem do Santo Espírito. O que estava escrito, estava escrito. E o que o letreiro dizia era a verdade do Evangelho. Jesus é o rei dos judeus, é o rei do seu povo. Até o presente momento, o Senhor está assentado no trono de Davi. Exatamente como Jeremias prometeu. Ele foi levado, ou no caso ele foi, assim, elevado como rei para governar a casa de Davi para sempre. E quando os santos se reúnem com os anjos em glória, lá em Apocalipse 15, 3, nós vemos isso. Eles cantam louvores a Jesus, o Rei ressuscitado. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Sim, irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei das nações, para todo sempre. Ele reina agora e continuará reinando por toda a eternidade. A promessa do pastor em Jeremias nos assegura que Jesus é exatamente o tipo de rei que Deus prometeu enviar. Ele veio exatamente como havia sido anunciado. Você percebeu que o foco maior foi no versículo 17, mas ainda nessa parte final, nessa primeira parte do sermão, quero que você note algumas características desse rei aqui, que são vistas nos versículos iniciais. Veja aí o versículo 15. Versículo 15. Parte A. Deus prometeu fazer brotar a Davi um renovo de justiça. Ou seja, Jeremias disse que o rei vindouro seria um rei legítimo. Um rei legítimo. Tal promessa tornou-se realidade em Cristo. Irmãos, ele não é um usurpador, de forma alguma. Ele é o legítimo herdeiro de Davi, filho de Davi. Sim, ele cumpriu a aliança que Deus fez com Davi, que um de seus filhos governaria para todos sempre no trono de Israel. Ele é o rei legítimo. Segundo, ele é um rei também que executa a equidade, que é um rei, por assim dizer, equitativo, que executa a equidade. Versículo 15 ainda. Ele executará juízo e justiça na terra. Também em Cristo, essa promessa se torna realidade. Sim, ele é aquele que promulga leis, que trava guerras e também julga, e que vinga o seu povo e assim manifesta a sua glória, a glória da sua justiça, na punição dos seus adversários. Mas também ele é um rei vitorioso, versículo 16. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente. Também em Cristo tal promessa tornou-se realidade, irmãos. Cristo, ele conquistou todos os inimigos de Deus. Ele reina supremo sobre o pecado, sobre o diabo e os demônios, sobre a morte. O seu reinado é um reinado salvador,
pois ele veio, como diz a palavra de Deus, para salvar o seu povo, nós, dos pecados deles, dos nossos pecados. Ele traz paz e segurança ao povo de Deus e nos protege do juízo e da ira divina do Senhor. Isso soa familiar para você? Ainda mais depois de ter lido e ouvido nessa manhã Jeremias 23? Sim. Porque essas promessas, irmãos, foram feitas lá também, Jeremias 23. Nós ouvimos a leitura sequenciada do Antigo Testamento. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Onde o profeta entoou as mesmas verdades sobre o Messias. Só que aqui há uma diferença. Como assim? Dessa vez, a profecia afirma que Jerusalém habitará seguramente. Quando você retorna para o capítulo 23, você pode ver isso, capítulo 23, era Israel que veria em segurança. Lá no versículo 6, falando da nação como um todo. A promessa era para a nação como um todo. Agora, no capítulo 33, ele afunila, ele é mais específico ainda. Isto é, a promessa para a nação é desse modo aplicada à cidade. Sim, irmãos, a vinda do Messias é boa nova para a cidade. As promessas de Deus, vistas em Jeremias, sobre o Messias que viria, eram promessas, como já ouvimos nas exposições de Jeremias, urbanas, ou que tinham aplicações urbanas. O Senhor Deus, ele planejava construir uma cidade para o seu povo. Percebe que não é loucura? Quando homens e mulheres de Deus creem nisso, eles creem, acreditam nessas promessas e vivem a vida comum do lar e nas suas cidades, trabalhando para que tal cidade seja do Senhor. Há respaldo bíblico para isso, irmãos. Porque as promessas de Deus é de que o seu conhecimento encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Então cidades e nações inteiras têm que se curvar a Cristo e reconhecer o seu senhorio. Certo autor, falando sobre a escatologia puritana, disse o seguinte: na esfera social, essas esperanças escatológicas animaram as pessoas a evitar os pecados da Inglaterra. Enquanto os monarcas ingleses alternavam entre protestantismo e catolicismo romano e instituíam leis de tolerância, os puritanos procuravam fundar uma nação que honraria a Deus. Muitos deles acreditavam que a igreja oficial da Inglaterra forçava os pastores a se conformarem a práticas papais reprováveis. Fundando uma sociedade cristã, os puritanos criam que podiam adorar de acordo com as ordenanças originais de Deus, as quais, por sua vez, dariam à igreja uma oportunidade de promover as esperanças escatológicas mediante os meios de graça. A Aliança Nacional, que levou à fundação da Nova Inglaterra, estabeleceu em essência um tipo de sociedade puritana santa, unida por expectativas milenaristas. A igreja e o Estado trabalhavam juntos para serem uma cidade situada sobre um monte, ou uma luz para todas as nações. Seus pais, quando deixaram a Inglaterra para ir para a Nova Inglaterra, eles foram, dentre outras bases ali para fazer isso, eram as promessas pactuais de Deus. Na verdade, esse é o fundamento principal. Deus prometeu abençoar o seu povo, onde ele se congregar em toda a terra, e fazer com que o seu povo, o seu reino avance. Então, se nós vamos para um país onde a gente vai construir ali uma cidade, um país, mesmo uma nação, uma civilização, faremos isso com as bases cristãs. E tudo será feito para a glória de Deus, diante do Senhor. O que motivou as promessas pactuais? Imagine olhar para aquelas circunstâncias, perseguição no próprio país, dificuldades. Imagine pensar assim: vou pegar um navio, vou atravessar esse mar, esse oceano, doenças no meio do caminho, podendo morrer. Não são as circunstâncias, não leu a providência pelo sofrimento, mas as lentes das promessas pactuais. Finalmente, Jeremias ele disse que o rei vindouro seria um rei justo. O texto diz,
no versículo 16, parte B, o Senhor é o Senhor justiça nossa. E aí não apenas isso, o texto diz no versículo 16, parte B, que também esse nome seria dado a toda a cidade, irmãos. E aqui é o povo, entenda assim, ela será chamada Senhor, justiça nossa. O ela que se refere a Jerusalém, a cidade de Deus. A cidade do Senhor seria tão justa quanto o seu rei. Daí também eu uso o pronome possessivo aqui, nossa, no nome da cidade. Ela é chamada Senhor, justiça nossa. Irmãos, o nome do justo rei pertence a todos que vivem nesta cidade. Todos que estão em comunhão com Cristo, que estão em Cristo. Você é chamado assim pelo Senhor. Essa promessa também foi cumprida em Cristo. O Senhor é a resposta para o problema do pecado da raça humana. Nenhum de nós, nenhum ser humano tem justiça própria. Podemos dizer que somos, assim, de fato, justiça, ou no caso, o termo usado para nós, justiça nossa, porque tal justiça procede de Cristo. É a justiça do bendito Redentor que nos cobre, irmãos. Por isso somos chamados e conhecidos assim. É o Rei justo que dá a sua justiça ao seu povo. Sim, se você conhece Cristo de maneira pessoal, confessa o seu nome, crê nele para a sua salvação. Então o que é dito em 1 Coríntios 1,30 é dito sobre você. Em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça. Justiça nossa. A justiça de Cristo, ela pertence ao cristão. A justiça dele se torna nossa justiça. Eu não sei se você parou para meditar nisso, nesse momento, de uma maneira mais tranquila e com maior profundidade. Veja, o que é a tua justiça a parte de Cristo? O que é a minha justiça? Não passam de trapos de imundícia. Já pensou se dependesse do que a gente faz, do que a gente é sem Cristo? E aí o santo, o Deus justo, Rei, bom, o que ele faz? Ele concede a sua justiça a nós, irmãos. De tal maneira que não somente a Bíblia diz que ele é justo, mas que nós podemos dizer que por causa dele e nele somos justos também. Justos, justificados. Assim a promessa que Deus fez a Davi foi cumprida em Cristo. Como diz Jeremias 33:17, veja, mais uma vez. Nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel. Irmãos, o reinado de Cristo não é uma monarquia temporária. Jamais haverá um interregno no reinado de Deus. É uma dinastia eterna. O nosso rei jamais será preso. Já foi. Voluntariamente se entregou. Não ficou como quem estava tentando fugir, usando de algum álibi, tentando fazer conchavos para se livrar da prisão, um medroso. Não. Ele se entregou. Se entregou. Não apenas para a prisão, como para a morte, para o julgamento. Não é frouxo. Nosso rei jamais ficará em seu leito de morte. Ele já passou e venceu a morte. Nunca nos encontraremos nos corredores, sob a luz do fogo para discutir qual será o futuro do nosso reino. Percebe o quanto a gente demonstra incredulidade quando a gente faz isso? Nesse sentido, tá? Porque, claro, existe um nível de preocupação legítima quanto a pensar sobre a igreja, orar pela igreja, pelo avanço do reino, tudo isso é legítimo. Mas não no sentido de desesperar. Não ter esperança. Isso não cabe em nossos lábios, não deveria passar pelo nosso coração. O que será da igreja? O que será do reino? No sentido último. Por quê? Porque nós temos um rei que governa para sempre. Para sempre.
e tal governo nunca terá fim. Você crê nisso? Você crê nisso? Ou você suspeita que Deus ele tenha já decepcionado você? As adversidades da vida, meus irmãos, nos tentam deixar de acreditar nas promessas de Deus. Como se Deus ele se esquecesse daquilo que ele prometeu. Deus não é como você e eu. A gente se esquece do que a gente promete. Diante do Senhor. Para o nosso cônjuge. Para os nossos filhos. Nosso compromisso eclesiástico com a igreja. Assim vai. Deus não se esquece. A gente vivencia perdas súbitas. Somos atingidos pela tristeza. Oramos, mas parece tudo permanecer sem resposta. Pensamos que sabemos exatamente como Deus está resolvendo as coisas para nós, mas a nossa situação muda e tudo está em jogo novamente. E sim, a nossa tentação é muitas vezes pensamos, Deus falhou conosco. Mas nessa manhã você foi lembrado, e assim o será também à noite, que Deus nunca falha. Uma daquelas máximas que você já deve ter ouvido muitas vezes, mas ela tem que descer para o seu coração. Você tem que crer nisso. Deus nunca falha. O seu domínio sobre os acontecimentos da vida, todos eles, inclusive sobre mortes, todos, nunca falha. Tal problema aconteceu não foi porque Deus cochilou, não. Porque Ele não dorme. Ele está resolvendo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem daqueles que o amam. O reino do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é um reino à prova de falhas. Agora que Ele ascendeu ao seu trono real, o Rei das Nações reinará eternamente. E eu concluo o sermão citando, claro, o capítulo 8 da nossa Confissão de Fé de Westminster, de Cristo Mediador, na seção 5. Ouça. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, pelo qual Ele ofereceu a Deus, pelo eterno Espírito, uma só vez, tendo satisfeito plenamente a justiça de seu Pai, aí diz o texto, comprou não apenas a reconciliação, algo que é maravilhoso, mas nossos pais dizem, mas uma eterna herança no reino dos céus, para todos aqueles que o Pai deu a Ele. Por que citar a confissão aqui? Ora, por quê? Porque esta promessa, Jeremias 33, 17, de que o rei reina agora e reinará para sempre, ela também, isso inclui na promessa, que nós reinamos com Ele. Agora. Você reina com Cristo agora. E reinará para todo sempre. Ele nos garantiu isso. Portanto, descanse no seu Senhor. Confie no seu Senhor. Lembre-se que o Senhor Deus, Ele cumpre suas promessas pactuais por meio do renovo justo, o qual é rei e sacerdote, e reina e intercede por nós e sobre nós para sempre. Amém.